Preste muita atenção no que eu vou mostrar para vocês, porque esse é o futuro do Brasil e é o futuro dos seus filhos. Vocês presenciarão como que está as escolas brasileiras. Isso vale para as públicas, isso vale para as particulares, e eu já vou falar aqui sobre esse tema, tá? E eu ainda vou explicar com vídeos de renomados cientistas de PhD explicando o problema das escolas, só para vocês entenderem aqui, tá? O assunto ele é muito sério. Me deixa só aumentar o volume para vocês ouvirem, né, essa patifaria aqui, ó. Olha só, né? Dentro de uma escola pública está ocorrendo uma palestra para os alunos, que evidentemente são menores, e você acha que essa palestra é para quê? Para falar sobre a evolução de Darwin, para falar sobre as leis empíricas da física, citando talvez Isaac Newton, para falar da tabela periódica, para falar, por exemplo, dos cromossomos humanos, do DNA, ou uma aula talvez de segurança pública, sobre como evitar sequestro, assalto, ou talvez uma aula educativa de como se comportar bem em casa. O que vocês acham que é essa aula aqui? Pois bem, eu vou mostrar para vocês o que estão dando para os teus filhos nas escolas, tá? Lembrando que isso aqui é um machão com roupinha de princesa, hein? Tá vendo? Dentro das escolas não é nem um debate. Não é um debate. É uma imposição. Uma criança não tem a capacidade de discutir com o adulto. E se o adulto imputar na criança uma ideia, uma ideologia, a criança vai aceitar. Por exemplo, eu quando era criança, eu sonhava em ser um super saiyajin. Mas ninguém me ajudou nessa transição. Uma outra hora eu sonhava ser um Power Ranger branco, mas ninguém me ajudou nessa transição. Então, as crianças, elas têm pensamentos de uma onda cerebral de hipnose crônica. Eu vou explicar para vocês. Então, a criança ela se espelha no adulto. Eu queria ser o Hulk, eu queria ser o Homem de Ferro, eu queria ser um Power Ranger, eu queria ser o Homem-Aranha, eu queria ser o Goku. Pois é, eu queria ser um jogador de futebol. Então, quando criança, a gente se espelha naquilo que nos é apresentado. Outro dia atrás, a minha filha falou que queria ser uma formiga. Então, certas coisas são exemplos do que nós estamos presenciando. Agora, tem países, porque o Brasil ele é ruim, mas não é o pior. Não é o pior. Tem países como a Alemanha, como Portugal e como a Espanha, que se o seu filho dentro das escolas recebe esse tipo de aula também ideológica. Aí, se o seu filho, morando em Portugal, dizer na escola que não se sente um menino, naquele exato momento, aquela criança, a tutela daquela criança é tirada de você. O Conselho Tutelar de Portugal é acionado e aquela criança que se identifica como menina, ele é removido de você, só porque ele teve um pequeno devaneio. Você está entendendo o nível de periculosidade? E isso em Portugal. Na Espanha, a lei é a mesma, inclusive
Portugal se espelhou na Espanha. O parlamento português ele é inteiramente esquerdista. Agora, o pior é a Alemanha. Porque não só a tutela do teu filho é tirada de você, como na Alemanha eles garantem a mudança parará pururu de SEXO. Então, o que eles fazem? Eles dopam, cortam o pirulito do teu filho, castram e começam a injetar hormônio. Você já viu o relato de pessoas trans de 30 anos? Por que eu falo 30 anos? Porque o lóbulo frontal se desenvolve plenamente com 30 anos. Jesus Cristo pregou com 30 anos, a partir dos 30 anos. O próprio Deus mandou a mensagem que o próprio Deus se considerava homem a partir dos 30 anos. Inclusive, isso é uma questão biológica. O cérebro humano ele só vai ser desenvolvido plenamente com 30 anos. E com 30 anos, lóbulo frontal plenamente desenvolvido. Qual é o papel e a função do lóbulo frontal? Pensamento inteligente, pensamento cético, pensamento de alto nível. Tá entendendo? Por isso que a massa de manobra está nas universidades, que é geralmente as pessoas de 18 a 25, 27 anos. Por isso a massa de manobra está nas escolas, porque é de 7, 4 até os seus 17 anos. Então, a massa de manobra ela é inteiramente no meio acadêmico. Por quê? Porque o lóbulo frontal não está desenvolvido, não existe pensamento cético, pensamento racional nem de alto nível, e a gente vê aí o antes e o depois da federal. Quando a pessoa alcança os 30 anos, o QI da pessoa quase que dobra, a pessoa começa a entender a coisa e ver as cagadas que fez. Quantos vídeos não tem de pessoas arrependidas de terem mudado o SEXO com 30 anos? Só você procurar, meu irmão, não é algo novo. Então, o que acontece? Os caras imputam uma coisa para ferrar com a vida do teu filho. Porque uma vez que cortam um pirulito para fora, igual ocorre na Alemanha, não estou inventando, você pode pesquisar, como é que você volta? Cara com 30 anos arrependido. Então, por isso que a taxa de SUI, parará pururu, tem que falar assim, suicídio entre pessoas trans é altíssima, 100 a 1000 vezes maior do que pessoas comuns. Por quê? Porque arrancaram o pirulito do cara, castraram o cara, entupiram de hormônio feminino, o cara não se desenvolveu bem, o corpo está subdesenvolvido, não vai mais desenvolver, a vida do cara foi estragada por um bando de maluco, não tem o que se faça, o cara vai lá e tira a vida. Tá entendendo? Então, o capeta ele concentra a sua força, a elite mundial concentra a sua força justamente nas escolas. Macaco velho não aprende truques novos. Você pegar uma pessoa de 30, 40 anos e tentar colocar na cabeça dela que ela é um pato, que ela é uma minhoca, a pessoa vai rir da sua cara. Ela está plenamente desenvolvida, ela se libertou dessa doutrinação, ela vai rir da sua cara. Vai começar a te xingar. Agora, você pega uma pessoa de 7 anos, de 4 anos, totalmente despreparada para o mundo, essa pessoa ela ainda vai dar um ponto, um resquício de confiança para você. Por isso que o logos operandi da esquerda, dos comunistas, socialistas, do diabo, de tudo que não presta nesse mundo, seita secreta, tudo que não presta é sempre para os pequeninos. É sempre na faixa entre os 4 até os seus 26, 27 anos na faculdade. Eles querem pegar a primeira parte da sua vida que você não consegue raciocinar e entregar para você isso aí. Coloca, você quer ver uma mudança no Brasil? Coloca que o voto para político, seja lá o que for, só a partir dos 30 anos de idade. Vocês vão ver uma mudança absurda. Vai mudar completamente tudo. Coloca assim,
voto de aprovação de pequenas leis, voto de prefeito, voto de vereador, voto de presidente, tudo que envolver política acima dos 30 anos. Vocês vão ver, muda completamente a coisa. Por quê? Porque o jovem só faz merda. Por que o jovem só faz merda? Porque não tem um lobo frontal desenvolvido. Então, esse aqui, ó, e ainda, olha aqui, ó, olha só o que o cara vai falar. Olha aqui. Tá vendo? Aí eles falam assim, você não deve criticar a criança que pensa que é uma minhoca. Meu irmão, é óbvio, a criança não é uma minhoca. É simples. Tem uma pessoa que se identifica como cavalo. Meu irmão, óbvio, não é um cavalo. Você tá vendo a pessoa, ela come, ela se locomove. Cavalo come capim, anda em 4 patas, não usa roupa, não vai nem pra escola. Aí a criança se identifica como cavalo, mas está comendo, está estudando, está escovando dente. Não é um cavalo, óbvio, mas eles querem tirar o pensamento crítico na escola. Vamos continuar. Eles dizem, sabe, tá vendo? Olha aí, olha o que ele vai falar. Tá vendo? Olha aí. Não se importa só ele mesmo. Primeiro que uma criança não tem a capacidade racional de fazer escolhas certas. E a criança fazendo escolhas erradas, existe uma chance muito grande que ela foi influenciada por alguém. Você tá entendendo? Então, tem coisas que tem que ser corrigidas mesmo. Aí você vai lá, trabalhador, pai de família, pega um ônibus lotado, sua esposa trabalha garrando, aí você vai lá e bota seu filho na escola. Bota seu filho na escola. Olha aí o que vai receber. Olha aí o que seus filhos vão receber. Cara, só para vocês terem uma ideia, minha mãe é diretora de escola pública. Não vou dizer o nome da escola aqui, tá? A minha família, parte de mãe, a maioria minha avó acho que teve 8 ou 9 filhos, 10 filhos. Né? Fora os agregados, né? Uns 4 ou 5 é professor de escola pública. Uns 4 ou 5. 4 ou 5. Então, muitas vezes, sobra algum material do ano passado que seria jogado fora. Muitas vezes minha mãe traz esse material. Aí eu vou lá, pego, deixa eu ver esse material aqui. Às vezes ela me entrega um livro e tal. Cara, teve um livro que eu nunca vou esquecer na vida. Eu não sei se foi do ano passado ou do ano retrasado. Mas era a história de um rei. Olha bem, isso tem na internet, tá? Isso foi para criança de 7 anos. Uma história de um rei que se apaixonou pela princesa. Só que a princesa era a filha dele. Então era um Inse, Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Tô. Para não dizer a palavra que eu queria dizer aqui. Que hoje em dia não pode falar. Então, rolou toda uma historinha para convencer essa patifaria. Você tá entendendo? Isso aí é um crime, para mim, pena de morte. Inafiançável. E aí rolou essa historinha. Depois, teve um livro da história do cachorrinho e do lobo. Eu não lembro se era patinho ou era cachorrinho. Mas a história é assim. Tava na fazenda. Eu vou falar que é cachorrinho aqui, mas eu não sei se é pato. Eu não me lembro, tá? Mas tava na fazenda, tinha uns porquinhos, tinha a vaca, tinha tudo lá, os peixes. Aí o cachorro, tinha vários cachorrinhos. A mamãe cachorro teve vários cachorrinhos. E um desses cachorrinhos não se identificava, eu acho que é patinho mesmo, não se identificava como cachorrinho ou como pato. E aí esse cachorrinho, a mãe falou para não fugir, porque na floresta tinha lobos, os lobos comem os animais e não sei o que era para permanecer na fazenda. Mas aí aquele cachorrinho
Ele se sentiu confiante. E ele fugiu da mãe, né, e foi para a floresta. Aí quando ele chegou na floresta, ele encontrou o lobo. Eu não sei se foi patinho ou se foi cachorro. Francamente eu não sei, mas essa historinha tá na internet também. Encontrou o lobo. Em vez do lobo devorar, que é o que a natureza ia fazer, tava lá o lobo brincando com o cachorrinho, com o patinho. E a frase assim, não é porque você é cachorrinho que você não pode brincar com outro não sei o quê. Tipo assim, os caras desde 4, 5 anos, eles imputam a ideologia. Teve um livro que a minha mãe trouxe esses dias agora. Um livro do Pinguim. Pinguim, cara. Da escola pública. São a história dos 4 pinguins. Só que, na verdade, um dos pinguins era diferente. Eram 3 pinguins e um outro bicho lá que não era pinguim. Aí toda a história é da aceitação desse ser que não é pinguim junto com os pinguins. Então o tempo todo é ideologia, cara. E isso é obrigatório em escola particular. As escolas públicas e as particulares, elas têm que aderir ao MEC, elas têm que aderir a todo o formulário do Enseja, do que seja. Os caras têm que aderir. Se não aderir, a escola ela não pode nem ser aberta. Então, não só a escola pública, mas as particulares, elas são obrigatórias a terem esse trabalho. Elas são obrigadas. Inclusive com perícia do governo. Os caras indo para ver conferindo se a ideologia está entrando ou não. Por exemplo, você pega um Bernoulli, que é uma escola de referência em Belo Horizonte, extremamente conceituada para a formação de médicos. Você pega o Santa Maria, Nossa Senhora das Dores, escola que você for, escola inteiramente católica, mas é obrigatório essas aulas. Você está entendendo? É obrigatório, se não colocar, fecha a escola. Então, desde cedo eles estão pervertendo as crianças. Estão ferrando a vida das crianças. Agora eu vou explicar com alguns PhDs aqui para ver se vocês acordam. Eu vou deixar isso aqui bem claro, tá? Vamos pegar esse trecho aqui para você entender. O filme Matrix não é uma ficção científica, é um documentário. Todo humano, é um fato, todo humano nos primeiros 7 anos, tô traduzindo para vocês aqui, tá? Entra num tipo de hipnose descarregada. O cérebro de uma criança com menos de 7 anos é uma frequência vibratória baixa, que são chamadas ondas teta. Quando põe fios na cabeça de uma pessoa, lê-se o eletroencefalograma, que lê a atividade cerebral. Uma criança abaixo dos 7 anos tem uma inconsciência vibratória inferior. Por que é obrigatório colocar as crianças com 4 anos na escola? Por quê? Porque não se formou a consciência. A consciência de uma criança, ela é formada a partir dos 7 anos. Então, se você coloca uma criança de 4 anos na escola, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, praticamente de 3 a 4 anos, a criança vai receber um download de informações. Tudo que você falar para a criança, de 4 a 7 anos, ela vai acreditar. Por isso, as escolas no passado, há 100 anos atrás, 80 anos atrás, as crianças entravam na escola com 9 anos. Já para não passar por essa influência. Por que você acha que é obrigatório com 4 anos? Para você pegar dos 4 anos uma criança que não tem racionalidade, uma criança que não tem capacidade de processamento de informação, uma criança, sabe? E não é para aprender a ler e escrever, porque você vai nas escolas públicas para tu ver, a criança já tá lendo com 5 anos, não porra nenhuma. Ler uma palavra não é ler. Ler é você pegar uma folha, ler o que está escrito lá dentro e entender o que foi escrito. E isso nem no ensino médio, na escola pública, os caras conseguem fazer. Depois eu explico sobre isso. Então, basicamente, de 4 a 7 anos é tempo suficiente para enfiar a doutrinação na cabeça das crianças, cara. Tempo suficiente. Que é chamado ondas teta, né? Teta é uma imaginação e também um estado de hipnose. Antes que se possa tornar consciente,
se não tiver nenhuma programação. De que vai se tornar consciente? 95% das nossas vidas advém dessa programação que está no subconsciente. Todos os dias, apenas 5% da nossa vida é consciente e criativa. Dê uma criança até 7 anos de idade e mostre um homem, né? Então, se você pega uma criança, um menino, e mostra para ele um homem viril, forte, destemido, ele vai se espelhar naquele viril. Então, se você pega uma menina e mostra uma mulher que se cuida, zela pela família, ela vai se espelhar naquela mulher. Agora, se você pega um menino e bota um marmanjo vestindo roupa de mulher, falando besteira, adivinha quem que as crianças vão se espelhar? Você tá entendendo o negócio, porra? Você tá entendendo a situação? Então, não é por acaso. Não é por acaso. O capeta deita e samba em cima das crianças mesmo, cara. Você tá entendendo? Eles fazem isso de propósito. E como é na Europa, como é nesses países, assim será no Brasil. Você pode ter certeza. Hoje, isso não acontece. Mas pode ter certeza que daqui a alguns anos, do jeito que a coisa tá indo, se a criança falar que ela se identifica como uma mulher, o menino falar que eles vão cortar, vão castrar e vão colocar hormônio e vão levar direto para o abrigo. Vai sair da tutela dos pais. Assim como é na Espanha, assim como é em Portugal e assim como é lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Tá? Então isso aí vai chegar, pode ter certeza que vai chegar. Você tá entendendo? Esses revolucionários, é tudo garoto de 14 anos, 17 anos, no máximo 23, 24 anos. Você não vê revolucionário de 30 para 40 anos. É difícil de acontecer. É difícil. Tem, mas é difícil de acontecer. Então, é uma verdadeira guerra ideológica e espiritual. Por isso que eu digo para vocês, o papel da mulher é ser dona de casa. Não lhe interessa ser médica, advogada, juíza, prefeita, ser auxiliadora, trabalhar em máquina de lavanderia. Não interessa. O papel é dona de casa. Porque o homem, a estrutura óssea do homem é 3 vezes mais forte que a mulher. Você já viu mulher limpando vidro em prédio lá no 20º andar? Não tem. Você já viu mulher dando manutenção em torre de energia elétrica, né, descendo de helicóptero para dar manutenção? Escalando montanha para dar manutenção? Não tem. Você já viu mulher desentupindo esgoto? Não tem. Carregando saco de cimento como pedreiro? Não tem. Por que não tem pedreira? Porque a estrutura óssea da mulher é 3 vezes menor do que do homem. A estrutura óssea do homem é mais densa, a estrutura muscular do homem é mais rígida, mais densa. O homem, ele apresenta um raciocínio muito mais rápido e racional perante a problemas. O carro vai bater, o cara desvia, a mulher muitas vezes não consegue fazer isso. Então, certas profissões são necessárias. É o homem que faz aquilo ali. Você não vê gari mulher, meu irmão, não existe. Então, a estrutura biológica é essa. O homem traz o dinheiro para casa, protege a família, dá a sua vida pela família. E isso é chamado patriarcado. A mulher, ela toma conta, cria e gerencia a família, administrando os recursos que o marido provém. E aí, a mulher, dentro de casa, ela é uma matriarca. Ela é a autoridade sobre os filhos e a qual vai ensinar os valores para o filho. Evidentemente, o homem também vai ajudar, vai auxiliar nessa tarefa. Mas a estrutura composta divina por Deus é essa. Estando a mulher ensinando os filhos, não se há necessário o papel do governo. Não se há necessário um marmanjão vestindo roupa de menina, né? Vai saber o que esse cara faz em 4 paredes e querendo ensinar para os filhos. Tá entendendo como é que é a coisa? Então, as pessoas negam a ordem divina de Deus. Negam a ordem divina. E elas vão sofrer por isso.
Ah, meu Deus, por que meu filho virou menina? O que eu fiz de errado? Ah, adivinha. O que você fez de errado? Adivinha. Então, basicamente, estou tentando explicar para cada um de vocês que a coisa é desse jeito. Inclusive, tem até um outro documentário, que é esse aqui, ó. Evidentemente, a instalação desta malha ao redor do planeta se hizo necessária quando se decidiu controlar. Isso aqui, basicamente, é o seguinte, para resumir a ópera para vocês. É o famoso pensamento coletivo. Isso aqui é um renomado psicólogo com PhD, tem essa entrevista no YouTube, e esse cara, ele está explicando sobre o pensamento coletivo. O que é o pensamento coletivo? Se todo mundo na sala... Por que você acha que eles ficam falando sobre Karl Marx na escola? Karl Marx foi o maior vagabundo que existiu nesse mundo, meu irmão. O cara teve 5 ou 6 filhos, 3 filhos suíci, parará, pururu, daram. A mulher morreu de desgosto, o cara nunca trabalhou na vida. Só escapou um filho. O cara tinha uma empregada que era responsável por limpar a casa, que anos depois deu uma entrevista absurdamente louca, falando assim, eu não aguentava mais, esse cara fazia uns pentagramas no chão que eu tinha que limpar. Então, assim, você vai estudar a história de Karl Marx, o cara nunca trabalhou, só fez coisa errada na vida. O cara chegou ao cumbre de não alimentar os próprios filhos. Porra, meu irmão, tu imagina um pai dentro de casa, o teu filho chega pra você e fala, papai, tô com fome. Aí o cara fala não, e ele fica não dando comida pros filhos, chegando a ver o filho desfalecer. Você tá entendendo? Esse é o cara. Aí é venerado como fosse um herói. Tá entendendo? Por quê? Porque nas escolas ficam empurrando essa porcaria. Che Guevara, por exemplo. Che Guevara foi um dos maiores fuziladores de GAY. Mas na escola é maravilhoso. Então, o que é o pensamento coletivo? Vem a ideologia marxista ou a de gênero. Ela é ensinada pelo professor, que é um verdadeiro um criminoso. Porque se você compadece com as coisas erradas, você é um criminoso, meu irmão. Você é um criminoso. Você é um vagabundo. Essa é a verdade. Se você está compadecendo, aceitando, mas eu segui a ordens. Os nazistas seguiam ordens também. Se botar uma arma na tua mão e falar assim, metralha essas crianças, eu vou seguir ordem? Pensa um pouco. Então são coniventes com o mal. Não sairão impunes, tá? Existe uma ordem divina, pode ter certeza que não sairão impunes. Agora, voltando ao assunto aqui. Fica lá botando essas ideologias malucas na cabeça das crianças. O que você acha que acontece? Falando de Karl Marx, que foi um herói, um revolucionário, a criançada acredita. Sai da escola com esse pensamento maluco. Tá entendendo? É isso aí. Agora, eu preciso dar uma notícia pior para vocês. Pior, para a gente poder finalizar esse vídeo. O Bolsonaro nunca foi herói. O Bolsonaro foi o maior covarde da história. O Bolsonaro é um agente infiltrado da esquerda. Simples assim. Só o fato de Bolsonaro não estar preso na cadeia pela esquerda já demonstra que ele é um verdadeiro infiltrado. Essa é a verdade. Porque se fosse ele verdadeiramente patriota, da direita, lutador pela família, ele não teria arregado em hipótese nenhuma. Ele estaria, talvez, nos Estados Unidos, né, simplesmente exercendo algum papel de diplomacia, né, quebrando o pau, assim como tem políticos que ganharam, inclusive na Venezuela, o cara ganhou a eleição, o Maduro mandou matar, o cara teve que fugir para outro país. Então o Bolsonaro faria a mesma coisa. Ele seria um perseguido político. Mas não, o cara tá livre. Você tá entendendo? Né? Enquanto a população... O cara fez um Pix de doação, onde todo mundo que doou ali tem um cadastro no governo.
como potencial rebelde. Você está entendendo? É assim, meu irmão. Você não acha que esse janjômetro, quem cadastrar lá não vai ter, depois que eles confiscar aquele site, as pessoas não vão, o governo não vai ter o nome de todo mundo que é contra o PT, não? Pensa. Então, Bolsonaro foi a maior traíra da história. Quando esteve na presidência, ele teve a influência política maior do que Nero, do que Júlio César. Inclusive nas redes sociais, Bolsonaro era maior do que o Donald Trump. Ele teria a capacidade de mudar o Brasil mais do que Bukele mudou, se não me falha a memória, a região que Bukele é El Salvador, que ele é o presidente. Ele teria a capacidade de mudar. Poderia ter aprovado uma lei entre os deputados para retirar o poder do STF. Poderia ter feito inúmeras coisas. Sabe o que o cara fez? Aprovou 112 ou 113 leis feministas. É isso que esse cara fez. 112 ou 113 leis. Que agora estão pesando pra caramba. Cara, o cara deu entrevista falando para as pessoas não terem muitos filhos e o cara tem uma porrada de filho. O cara aprovou essas leis horrorosas. Não, é o que eu digo para vocês. Não dá para confiar em homens. Agora, evidentemente, é o menos pior. Entre ele e um cachaceiro bandido que é 10 vezes pior, eu prefiro ele. Mas eu sei que ele é um traíra, um covarde. Essa é a questão. Ele é um traíra, um covarde. É isso que ele é. Né? Teve a oportunidade de mudar, não mudou. Mas melhor ele do que a pamonha no poder. Porque nada vai mudar. Mas pelo menos a economia indo para frente, você, camalhãozinho, teria a capacidade de juntar dinheiro. Seja para você morar no meio do mato, seja para você ir para outro país, para você fazer o que você quiser. Porque pelo menos você teria dinheiro. Né? Essa é a diferença. É só a economia. O que muda entre ele e o PT é só a economia. É só isso. Eu preferiria, por exemplo, uma economia muito melhor. Né? Mas não é só eu. Agora, eu vou dizer para vocês, cara. Você está entendendo? Então, isso é o que passa nas escolas. E se você tentar combater, criminoso é você. Tá entendendo? É simples. Esse é o mundo que nos é apresentado. Cara. Vai chegar um ponto onde, assim como o filme 1984, que vão te perguntar se 2 mais 2 é igual a 3. E você será obrigado a concordar com isso. Escola não serve para nada. A educação escolar foi projetada pelo Paulo Freire, um dos maiores comunistas e vagabundos de sua época. Lembrando vocês que a estrutura educacional brasileira é silábica, não é fonética. O que é fonética? Você escuta o som para você poder aprender a ler e escrever. Você entende as coisas através do som. O som de V, o som de C, o som de C cedilha. Você entende a estrutura. A leitura brasileira é horrível. Tu pega uma menina ou um menino de 15 anos de escola pública, entrega uma folha A4 para ele, com um pequeno texto, e pede para ele ler. Graças à educação paulo-freiriana, é um método silábico. O que é um método silábico? A pessoa vai ler a palavra supermercado. Como é que a pessoa vai ler? Supermercado? Não. A pessoa vai ficar assim, supermercado está em oferta. Método silábico. Qual seria o método fônico? A palavra já é conhecida. Supermercado está em oferta. Então, existe uma diferença. Mas por que Paulo Freire adotou o método silábico? Para deixar a massa burra e ignorante, como é de se esperar. QI de 83 pior do que chimpanzé. Aí tu chega num garoto de 14, 15 anos e fala, lê isso aqui para mim.
Aí eu sei ler. Aí lê lá. Maria foi visitar a avó. E a avó foi não sei o quê. Aí você fala pra criança, o que você leu? Ah, não sei. Me faz um resumo do que você leu aí. Ah, não me lembro. Então, o método silábico tornou todo mundo analfabeto funcional. Burro o suficiente para não criticar o governo, inteligente o suficiente para cumprir as funções do Estado, como formiga operária. É um plano maquiavélico. Aí é aquilo que eu digo para vocês. Se fosse o método fônico, Maria foi visitar a sua avó fez pão de queijo, foi um dia muito agradável. Faça um resumo. O resumo é que Maria foi visitar a avó e foi um dia agradável. Agora, pelo método silábico, Maria foi visitar e ninguém aprende nada. Bom, espero que vocês tenham entendido como que estão as coisas no Brasil, né? Pelo menos ver se acorda para a realidade. É isso. É isso, meu irmão. Quando eu falo para vocês que é uma guerra espiritual, é isso aí. Ó. É guerra espiritual. O diabo, ele sabe que macaco velho não aprende truques novos. Então ele foca a sua força nas crianças. E utiliza das seitas demoníacas, que eu não vou dizer nomes aqui, que está todo mundo no parlamento, para imputar a porcaria para a criança. É isso, tá? Bom, vou ficando por aqui, né? Fique na paz.